Paciente com tosse há quase um ano, tomou mais de 15 medicamentos e não melhorava por nada. Vem comigo que eu vou te contar a história dessa paciente e o que fizemos para ela melhorar. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista. No vídeo de hoje vamos falar sobre tosse. Acredito que muitos de vocês já passaram por esse inverno, por quadros virais que ficaram com tosse há meses. Essa paciente que eu vou contar a história dela, ela iniciou com uma tosse, com um quadro pós-viral, ela teve um quadro gripal e evoluiu com tosse e não melhorava por nada. Tomou mais de 15 medicamentos, fez vários tratamentos, fez vários exames e nada parava essa tosse. E adivinhem o que fez ela melhorar, que eu vou contar agora aqui para vocês. Mas antes de começar, clique aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nosso canal está arrebentando e crescendo muito graças a vocês e nos tornamos o maior canal de otorrino do mundo. O primeiro a atingir 1 milhão de inscritos. Aqui vocês vão encontrar vídeos sobre rinite, sinusite, ronca-apneia, desvio de septo, amidalite, carne esponjosa, enfim, tudo relacionado de otorrinolaringologia. Agora, vamos falar dessa menina que, graças a Deus, acabou melhorando e foi uma coisa inédita. Bom, pessoal, tossir é um mecanismo de defesa que nós temos, mas quando esse mecanismo está superativado, ninguém merece. A gente não consegue dormir, a gente não consegue descansar, a gente fica preocupado, não sabe se é uma pneumonia, não sabe se é catarro descendo pelo nariz, não sabe o que está acontecendo e tudo isso vem e traz um grande transtorno. Dependendo da intensidade da tosse, começa a dar dor de cabeça, começa a dar dor no abdômen, começa a ficar fadigado, a pessoa fica extremamente irritada. Não sei se vocês já passaram por isso ou se algum filho também passou por isso. E recentemente eu recebi uma paciente do interior daqui de São Paulo que estava com uma tosse há quase um ano. Estava mais ou menos uns 11 meses, 10, 11 meses com essa tosse. Ela já teve vários quadros de tosse, ela tinha crise e melhorava. Tinha crise e melhorava, só que de um tempo para cá, há 11 meses, ela não melhora por nada. E na hora da consulta, eu contei quantos medicamentos essa paciente tomou. Ela tomou desloratadina, ela tomou belastina, ela tomou ixizine, que são antialérgicos, esses três que eu comentei. Ela tomou prednisolona, ela tomou, o que mais? Ela usou spray de corticoide nasal, ela tomou antibiótico, mais de um antibiótico. Ela tomou, tá fazendo a lavagem certinho no dia a dia, tá cuidando do ambiente, a mãe cuida do ambiente completamente. Enfim, não deixou nenhum medicamento para tomar. Aí a mãe falou: doutor, o que eu vou dar para essa menina para ela parar de tossir? Eu falei: primeiro, você não deixou nenhum medicamento para eu prescrever. Brinquei com a mãe, falei: você não deixou nenhum medicamento para mim, o que eu vou prescrever? Não vou prescrever nada. Ela: como assim, doutor? Eu vim de longe, como assim você não vai prescrever nada? Eu falei: você não ficou nada, você já tomou antibiótico, já tomou corticoide, já tomou antialérgico, já tomou xarope para tosse. Enfim, eu contei e deu, acho que se eu não me engano, 14, 15 ou 16 medicamentos. Fiz uma lista que não cabia. Eu falei: primeiro, como que sua filha aguenta tomar tanto medicamento? Aí ela: nossa, doutor, não aguento mais, já passei com alergista, já passei com otorrino, já passei com gastro para ver se é refluxo, já pesquisei, já fiz tomografia do tórax, já fiz tudo, já fiz exame de sangue, já fiz exame de fezes para ver se é verminose que está gerando essa tosse, fiz de tudo, não deixei nada. Eu falei: mãe, toda vez que tem algum quadro que a criança não melhora por nada, a gente tem que parar, respirar fundo e pensar diferente. Você já tomou antibiótico, corticoide, antialérgico, você começou a ver tudo. O ambiente está perfeito, está fazendo lavagem, ela acompanha o canal e ela faz de tudo. Falei: vamos começar do zero. Esquece todas essas medicações e vamos começar do zero. Falei: doutor, vamos, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. Eu falei: vamos começar pelo principal. Como que sua filha come? Aí ela: bom, de manhã ela come uma fruta, come isso, e aí tem uns sucrilhos. Na hora do almoço, feijão, arroz,
Falei, e entre o ovo, ela não gosta muito de carne, mas ela come ovo. Legumes, às vezes ela não come muito, mas eu acabo colocando. Então, uma alimentação razoavelmente bem. Na hora do jantar, repete mais ou menos o horário do almoço. Às vezes eu dou um docinho ou outro. Falei, tudo bem. E na hora do jantar, também a mesma coisa. E pós-jantar? Não, ela não come nada pós-jantar. Falei, tá bom. Então, essas são as refeições principais. Entre refeição e outra, o que ela come? Às vezes eu dou para ela um todinho, às vezes eu faço um suco, às vezes Danone também pode ser uma opção. E para a escola eu sempre mando para ela ou um Danone ou um todinho para ela tomar. Acabo mandando um pouquinho de cereal para ela, que é os sucrilhos. Falei, ótimo. E na hora do almoço, ela come bem, mas o que ela toma junto com o almoço? Eu ponho o saquinho em pó, eu faço um suquinho lá que é em pó, sempre mando para ela, ou para a escola eu mando suquinho de caixinha. Ele, tá bom, qual que é o suquinho de caixinha? Tal, ela falou a marca tal, tem muito pouco porcentagem de suco ali. Aí avaliamos o intestino dela, como é que estava, se está funcionando, não está funcionando, porque isso interfere muito. Se o intestino está inflamado, toda a mucosa fica inflamada, ela fica muito secretiva. E ela era uma criança muito secretiva. Come pão de forma? Come. Todo dia? Todo dia. O pão que eu mando para a escola é presunto e pão de forma, com requeijão, com enfim, ou bisnaguinha. Falei, tá ótimo. E aí, na hora, avaliando a alimentação, tem muita coisa fora do lugar. Ela tem as refeições principais muito boas, tá? Dentro do padrão ali, sem muitos problemas. Porém, começando pelo pão de forma. Muita gente compra pão de forma integral e acha que isso é super saudável. Pessoal, primeira coisa, pão de forma não é saudável, tá? Por quê? O pãozinho natural, o pãozinho francês, também hoje já é considerado um alimento ultraprocessado, que também não é lá essas coisas. Mas vamos pegar o pãozinho francês mais de uns 10 anos atrás, tá? Que era feito com farinha, com sal e com fermento. Ele é um pãozinho que tem que ser feito todos os dias na padaria. Por quê? Porque senão ele estraga, ele murcha, ele não fica gostoso. O pão de forma, você compra, ele está na prateleira do supermercado, e ele fica lá vários dias. Se eu não me engano, ele tem uma validade ali de 15 dias. Só que no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 10º dia, aquele pãozinho tá fofinho, aquele pãozinho tá gostoso, aquele pãozinho tá com cheiro gostoso que você come e você vai saborear aquilo. Por que ele tá desse jeito? Porque ele tá cheio de conservante, ele tá cheio de realçador de sabor, que vai dar mais palatabilidade. Seu cérebro delira com isso. Ele tem gordura, ele tem açúcar e ele tem sal. Então nada na natureza tem gordura, açúcar e sal. Só que quando você junta esses sabores, o cérebro delira. Então ele forma um super sabor pra gente. E aí, o pão de forma é um péssimo alimento, porque ele tem conservante. Então ele não mofa, ele não costuma mofar facilmente, porque ele precisa